Então vamos iniciar mais um estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos concede, de aqui estarmos juntos, nos reencontrando e participando desses trabalhos abençoados, enriquecendo os nossos conhecimentos na nossa caminhada, que estarão sempre conosco, que não nos esqueçamos, que estes conhecimentos estarão sempre conosco onde quer que estejamos. Obrigado, Pai, por tanta misericórdia, tanto amor. Obrigado, Mestre, pela semente que plantou em nossos corações. Façamos a nossa parte e caminhamos sempre adiante, com muita superação, confiando no amparo, confiando nesses amigos queridos que estão sempre a nos envolver e nos querer bem, se felicitando pelas nossas buscas e conquistas. Obrigado, Frei Fabiano, que a todos recebe com muito amor e carinho. E com certeza fomos amparados da mesma forma. Estejamos certos de tudo que está acontecendo na nossa caminhada, de tudo que acontece ao nosso redor, que não é fruto de um acaso. Por trás de tudo há o amor do Pai a nos envolver, impulsionando o nosso planeta em novas buscas, em novas conquistas. Como podemos perceber através desses estudos que a doutrina espírita oferece a todos nós. Planeta de regeneração. E a transformação íntima começa em cada um de nós, em nossa alma. Portanto, amigos queridos, façamos a nossa parte, pois aqui deste lado tudo está sendo feito com muito amor, com muito carinho para com todos. Confiança e esperança sempre estejam convosco e não lhes faltem. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Justiça das aflições. As recompensas que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais que os outros. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, mas sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom,
não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e é como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, muita coisa que hoje a gente acompanha, pode achar, poxa, mas é uma desigualdade, porque uns sofrem e os outros, né? Enfim, que, como foi explicado aqui, que Kardec ressalta, é porque a questão do estudo da doutrina, que fala sobre as reencarnações, sobre as necessidades que o espírito traz, né? Então, pode pôr ele em um determinado papel? Não. Ele vai ter o discernimento e, através das escolhas, ele vai se direcionar. Nem sempre vai tomar boas escolhas e isso vai gerar uma consequência. Então, nessa vida, ele pode ter a oportunidade de vir na política, por exemplo. Teve um preparo para ele desenvolver esse papel, mas ele vai ter o direito de escolher se ele vai caminhar por um caminho ou por outro, e ele pode acabar se perdendo. Isso não significa que vai passar despercebido, pelo contrário. Então, que nem o texto fala, Deus está no comando. Se a gente confia no Pai, com certeza isso vai gerar uma consequência, não como castigo, mas como um aprendizado, tá? Então, aquele que hoje caminha no erro, com certeza ele vai ter uma oportunidade de buscar um caminho que vai fazer com que ele trilhe o caminho no bem, tá? Então, isso tudo que a gente acompanha é algo passageiro que vai acabar ficando. Então, bem-aventurado aquele que hoje supera, busca, através da sua boa vontade, superar suas dificuldades, seja na riqueza, seja na pobreza, seja em momentos difíceis ou compartilhando uma alegria, mas aquele que se esforça para seguir aquele caminho que Jesus nos deixou através dos ensinamentos e das parábolas, porque ele vai ser compensado com certeza, não nessa vida, porque aqui é uma vida de provas e expiações. O planeta ainda está caminhando para essa regeneração, mas com certeza vamos colher aquilo que estamos plantando. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Roberto, meu amigo? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, bom, estamos aqui, vamos iniciar o capítulo 14 do livro Missionários da Luz. Proteção. Bom, então, esse capítulo ele vai dar continuidade, na verdade, que a gente estudou sobre a formação do corpo e tal. Ele vai falar um pouco mais, o André Luiz, junto com esses espíritos construtores, falar um pouco mais sobre a formação do feto, como que funciona, né, a questão orgânica, a importância dos pensamentos, do espírito. E aí também tem uma coisa que vai estar aqui que é bem importante, que é a compreensão que a gente tem do passe magnético, né, o passe que nós, enfim, os médiuns trabalham na casa, que nós recebemos, né, quando entra na casa, porque ele dá uma organização na parte espiritual e, por consequência, também a gente acaba sentindo isso no aparelho físico. Tudo bem? Vamos lá. No dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, atenientes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem, fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel esclareceu-me o diretor. Começa a sentir o esforço de adaptação. Quando ele fala esforço de adaptação, ele se refere à questão da mudança do corpo, né? Que vai tendo uma mudança no corpo ali da mulher para receber o feto, enfim, o desenvolvimento orgânico. Então, tem uma transformação no corpo feminino, né? Então, por isso que ele fala que ela está passando por essas dificuldades, mas é nesse sentido, né? Que às vezes as mulheres, quando ficam grávidas, não consigo ficar numa posição, às vezes tem que dormir sentada, né? Tudo isso que a gente acompanha, né? Durante o processo de gravidez. Tá?
Por enquanto e durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. Tá? Então, é questão da organização das células. Tá? Lembrando que a gente estudou anteriormente a questão do perispírito, a ligação e o início da preparação do corpo ali para a formação do óvulo, do espermatozoide que eles conduziram, esses espíritos construtores, até que ocorresse a fecundação, tá? Então, é só uma continuação do que a gente já acompanhou. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Por isso que tem esses espíritos responsáveis ali que ele fala, os espíritos construtores, que depois de toda a ligação, ali eles continuavam ali para acompanhar o desenvolvimento do feto, enfim. Tá? Eles não abandonaram o casal. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da edificação do aparelho futuro, tá? Então, ele fala primeiro da questão da ligação, do perispírito, que a gente acompanhou desde a aproximação, mas que a questão da formação do corpo, o André Luiz ele estava maravilhado com tudo aquilo que ele estava acontecendo, porque ele viu que era uma coisa que mexia com células, enfim, toda a questão que até ele tinha um conhecimento, que ele era médico também, né? Tá? E ver da importância que tinha esse trabalho que era feito por parte da espiritualidade, né? Acompanhando a célula certa, o desenvolvimento. E como que eles faziam isso? Eles aplicavam através de passes magnéticos, que ele fala magnetismo na questão de atrair, tá? Então, através dos passes que ele aplicavam na Raquel, tá? Para a formação do corpo, para a questão da organização das células, do corpo feminino que ia produzir também, tá? Essas células na formação do novo corpo, enfim, todo o processo ali é feito minuciosamente, tá? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano onde são tomados os compromissos. Então, a questão da espiritualidade, quanto a esse amparo, não falta a nenhum de nós, no caso, né? Que, enfim, passamos por esse processo também de formação, recebemos, e esse é um processo contínuo, tá? Porque eles sabem da importância, né, dos espíritos que estão reencarnando, né? Todo o programa que eles têm, as necessidades reencarnatórias dentro de uma família, né? Então, isso é de vital importância, né, para os espíritos, para todos nós, né? E muitas vezes a gente, né, até comenta, né? O Roberto também, a gente sempre fala que a gente não pediu, a gente implorou para poder estar aqui, né? Tendo essa oportunidade, né, Roberto, meu amigo? Quer falar um pouquinho? Na realidade, realmente,
nós, no plano espiritual, percebemos e chegamos à conclusão de que precisávamos reencarnar, porque a decisão, acredito que no nosso caso, é nossa, não é? Lógico, a gente sabe que existem espíritos que têm aquela reencarnação compulsória, são aqueles espíritos que ainda não têm condições de decidir as coisas sozinhos. Mas à medida em que a gente pediu a mediunidade, à medida em que a gente se vinculou ao centro espírita, estuda o Kardec e todas as obras, isso significa que, anterior à nossa encarnação, quando a gente estava lá no plano espiritual, nós nos dedicamos a isso, né? Nós fomos treinados para isso. Nós recebemos muita orientação, estudamos e decidimos a encarnação, porque sabíamos que a única forma de nós progredirmos como espírito era através da encarnação que nós estamos passando hoje. Pode falar. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos lá. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se no recuo, tá? Então ele vai falar vai falar algumas possibilidades referente à questão do aborto, né? Quando é espontâneo ou não, né? Em regra geral, origina-se no recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Tá? Então, quando a espiritualidade que está ali acompanhando uma situação dessa, vê que vai haver uma possibilidade de um aborto, enfim, que nem ele fala aqui por causa das mães, né, inconsciência, ou dos pais, então, que é algo provocado, mesmo assim a espiritualidade ainda tenta agir, né, inspirando ali bons pensamentos, tentando inspirar bons pensamentos que eles repensem essa questão, né? Então, a ajuda se faz até nesses casos, né? Porque tem a questão do espírito também, né, que vai participar dessa encarnação. Então, eles acabam ali tentando auxiliar, mas tem o direito de escolha, né? Então, muitas vezes, eles optam, né, acabam optando por outro caminho, que é o caminho do aborto provocado. Porém, né, agora a gente vai acompanhar que mesmo uma situação dessa gera consequências, né? Além dos casos que a gente acompanha, que o espírito, enfim, pode gerar um caso de obsessão, alguma coisa difícil, também repercute na questão da encarnação também, tá? Entretanto, mesmo aí encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto em si, tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Tá? Então, eles não interferem no direito de escolher. Tá? Então, o direito de escolher fica a nosso critério. Se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não compreenderam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar.
neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e de sede afetiva até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos à lei de Deus. Então, tendo determinadas atitudes nesse sentido, gera uma consequência, né? E ele fala até a questão da solidão, ou, poxa, agora eu quero ter um filho e a gente cometeu a atitude, pode ser que eles não se ligam mais com essa ajuda, com todo esse preparo, tá? E aí fica ali até com uma expiação para eles passar por essa situação de não ter filho, para aprender, enfim, ter um aprendizado ali e conseguir seguir adiante. Então, são inúmeras situações aí que pode acontecer. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido? Então, vamos lá. As definições do chefe dos construtores aclamaram-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia, no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionava-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguiria localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo, nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Então ele tinha muitas dúvidas aí. Vamos ver aqui o que eles vão falar sobre, né? Apulei ouviu-me com a benevolência que caracterizava as entidades elevadas e informou. Passivamente não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual, e mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou-lhe um molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Então, como a gente acompanhou todo aquele processo de aproximação do Segismundo, né, que o Alexandre intermediou, a aceitação que eles tiveram, Raquel se colocando à disposição de receber esse espírito como filho para ter uma outra oportunidade, né? Então, toda essa questão dos pensamentos, da aceitação, criou um ambiente propício para a formação, tá? Para a aproximação, para a ligação, para o desenvolvimento do feto também. Então, você vê que os pensamentos, né, a questão da importância dos pensamentos, da aceitação daquela situação, porque tudo isso faz com que os processos aí que estão sendo explicados aqui pelos espíritos construtores, eles sigam ali de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, esse processo de aceitação ele foi significativo, tá? Para que tudo esteja ocorrendo de uma maneira mais tranquila. É lógico que tem casos, nem todos os casos são dessa forma, né? Tem os casos ali que é muito mais complicado também, como foi exposto no capítulo anterior, mas a ajuda também ocorre ali também, né? Então, eles estão participando também desses trabalhos. Aqui a gente está falando de um caso, mas ele deixou aberto, o Alexandre, enfim, que eram outros espíritos que estavam participando, que teriam casos ali que seria uma encarnação, poderia ser uma encarnação compulsória, onde o espírito tem uma necessidade de vir junto daquela família, mas que eles participam também da formação do corpo, da união do espírito com o perispírito da mãe, enfim, do pai, dos familiares, tá? Então, tudo é um trabalho. Se a gente fizer a nossa parte, com certeza a gente vai estar auxiliando aí nesse processo de ligação. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Espera aí. Com a mesma espontaneidade e outros processos orgânicos,
superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da aura reencarnada. Então, ou seja, peraí que acho que falta 9 minutos. Ou seja, já passamos por essa situação, já vivemos muitas encarnações, ora de uma forma como pais, viemos também porque o espírito ele é assexuado, né? Ele encarna como um corpo feminino ou um corpo masculino de acordo com a necessidade, tá? Então, esse processo de reencarnatório, né, esse processo reencarnatório que todos nós passamos, faz com que essas situações já estejam gravadas dentro de nós, né? Tá? A questão da geração de se gerar um corpo, participar, tá? É a mesma coisa no processo de caminhar, de andar, por exemplo. Então a gente sabe que o espírito que comanda todo esse processo através aí tem a questão orgânica. Então isso aí a gente já traz de muitas encarnações, sabendo que o espírito que dá ordem, mas é um processo que passa pelo perispírito, pelo nosso cérebro físico, que passa o comando para o corpo, enfim. Então tudo isso a gente já sabe, essas questões orgânicas. O que a gente precisa aprender é a questão moral, que é o que a gente ainda caminha por muitas dificuldades. Tudo bem? Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das formas criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Tá? Então, nós já trazemos. Fazendo o papel de pai, fazendo o papel de mãe, ali nós temos, né, cada um vai desenvolver, porque nós já trazemos isso no nosso íntimo. É que nem aquela voz da consciência que nós trazemos dentro de nós, enfim. A nossa parte espiritual que nos põe em contato com a espiritualidade, que pode fazer com que a gente se mantenha num caminho aqui, nessa caminhada carnal de uma forma mais positiva e vai nos auxiliar. Então, nós já trazemos isso gravado no nosso perispírito. Tá? Então, por isso que o nosso perispírito é muito importante, porque todas essas informações a gente traz. Tá? Eu posso até falar de mim, enfim, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu fiquei um pouco preocupado, né? Poxa, mas como que vai ser? Como é que eu vou proceder, né? Isso acabou me trazendo um pouco de, assim, a gente fica, né, perdido, não vou dizer perdido, mas preocupado, né? Que é uma responsabilidade ter um filho, né? Mas aí, quando minha filha nasceu, parecia que eu já estava com algumas coisas comigo, de tomar determinadas atitudes, de ter aquela questão de proteger, de saber, né, sentir qual o meu papel dentro da minha família. Então, tudo isso que a gente já traz, isso aí já faz parte de nós, que é uma conquista que nós já tivemos de muitas encarnações aí, tá? E quando a gente tem a necessidade, isso vem à tona. É a mesma coisa o conhecimento que a gente tem, essa busca que a gente faz por esse conhecimento. A gente pode achar que o que a gente está falando aqui não vai fazer significado nenhum, eu vou esquecer. Mas quando eu tiver 3 encarnações para frente, vamos dizer assim, e aí eu preciso lembrar de alguma coisa, eu vou trazer aquilo. Vou falar, olha, eu acho que eu trago uma intuição que se eu seguir por esse caminho, eu vou me dar bem. Tá? Então, essas situações, essas necessidades que a gente tem, elas vão estar sempre conosco, que é o que eles estão falando. Então, se hoje nós desempenhamos um papel de mãe ou um papel de pai, né, a gente já traz ali como se fosse um manual para a gente tomar determinadas atitudes. É lógico que depende de nós, né, das nossas buscas e das nossas escolhas. Tudo bem? Bom, acho que tá acabando aqui o tempo, 5 minutos. Para por aqui? O que vocês acham? Tem 5 minutos. O que você acha, Roberto? É melhor parar, né? Tá. Quem que vai chamar? A Cássia pode chamar a próxima coisa, porque eu tenho medo de chamar aqui, como aqui a internet é meio estranha, não estou em casa. Não, chamo sim. Pode ficar tranquilo. Eu prefiro, tá? Para não correr risco, né? Tá? Bom, então é isso aí. Fala um pouquinho, Roberto, meu amigo, por favor. Aproveita aí que temos alguns minutos. Nesse aspecto aí que você
você colocou, algumas coisas que a gente chamaria de processos automáticos, né? Em determinadas situações, que são os processos automáticos que, devido a essas vivências, o corpo físico já acaba fazendo, né? E também a responsabilidade, que é aquilo que eu sempre falo, né? Hoje nós somos um conjunto de todas as outras nossas encarnações. Então nós trazemos no bojo do nosso perispírito muitas situações que a gente já conhece. Algumas ficam esquecidas, né? Para que não atrapalhe nessa encarnação. Mas muitas delas a gente já tem à nossa disposição, né? Então, essa situação de pai, mãe, veja, quantas vezes a gente já deve ter passado por isso, né? Então, são coisas que a gente já está, dizendo, pré-programado para fazer, né? Porque nós temos a experiência de espírito, né? E isso, agora, só que como o Vitor falou, só que no decorrer da encarnação, cada um vai tomar uma ação de acordo com o seu livre-arbítrio. Pode ser boa ou não, mas que a gente traz no bojo da gente muita coisa, a gente traz, né? Então, é o livre-arbítrio de cada um. Eu vejo dessa maneira, né? Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Deu para compreender essa questão quando ele fala que nós estamos preparados ali para desempenhar o nosso papel, que nós já trazemos essa bagagem, enfim, tá? Isso aí para tudo, né? Por isso que é importante, né? A questão que fala sobre as encarnações, porque aí tá a chave de muitas questões, né? E muitas dúvidas da nossa parte também, e a doutrina espírita estuda muito a fundo isso aí. Então é isso aí, pessoal. Então vamos encerrar aqui para a gente ir para outra. Não esquece de parar a gravação, hein? Estou acompanhando o tempo aqui. Então vamos lá, fazer uma prece. Faz para nós, meu amigo, por favor. Né? Faço. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus e ao Frei Fabiano e aos nossos irmãos que nos cercam. Agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, todos nós, trocando essas informações tão maravilhosas que a doutrina nos traz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, que são tantas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixes, Pai, cair em novas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos lá, para o nosso próximo encontro aí. Você abre para a gente, Cássio, por favor? Tá bom. Então até já, pessoal. Até já. Até já.